como seria olhar para o ser humano, olhando para a saúde dele, para a família dele, para as emoções, para a história de vida, né? O que ele passou desde criança até hoje? Importa isso para uma empresa hoje? Bom, o tema é sobre liderança sistêmica, como eu falei, e constelação organizacional. Vamos começar. Acho que, Raul, seria bacana você começar conceituando um pouco sobre a questão de liderança sistêmica, para a gente começar introduzindo o tema aí para o pessoal entender. Legal, legal. No início, né, como empresário, tem uns 13 anos aí, 14 anos como empresário. A observância minha em relação ao empresariado sempre era como as pessoas conseguiam se adaptar e se relacionar melhor com a empresa, sendo que na família delas ou no dia a dia delas, ela não conseguia produzir bem, não conseguia ser uma pessoa relacionável. Então, esses questionamentos sempre teve comigo e isso me levou muito a estudar o ser humano um pouco mais, o que ele tem de emoções, o que ele tem de relacionamento com a família, que isso pode também influenciar num resultado em relação à profissão, à empresa, ao empreendedorismo e etc. Então, olhar o ser humano de uma forma global sempre foi um questionamento que eu tive lá no início do empreendedorismo. Uhum. E são questionamentos que ainda tenho até hoje quando tenho que me relacionar empresarialmente. Óbvio que a nossa atividade profissional hoje, ela representa pelo menos 50%, 60% hoje do nosso tempo de vida, né? Então, nós trabalhamos muito, essa é a realidade. E vivemos em contextos de trabalho que temos que nos relacionar, temos que ter momentos, né, juntos ali que podem partilhar emoções, situações mesmo pessoais. Uhum. E como seria isso em uma organização com 10, 15, 20 pessoas, 50 pessoas? Como seria esse modelo de organização, né? Então, dentro desses questionamentos, a minha linha de estudo sempre foi voltada para o ser humano, autoconhecimento, o que eu preciso saber sobre o ser humano que vai me ajudar, além de me desenvolver melhor, desenvolver as pessoas, né? Tem um arquétipo já de liderança, né? Não consigo, é difícil ser liderado, não é fácil para mim. Quando eu tenho... Hoje eu tenho líderes, né? Mas quando eu vou, eu tenho que me preparar, né? Quando eu vou receber um feedback, eu tenho que me preparar. Eu tenho que fazer uma meditação. Olha, agora você vai ser liderado, você vai receber informações. Então, esse arquétipo já me rondava, né? E aí, na minha linha de estudo, né? Hoje, me formando em psicologia também, eu vejo que valeu a pena ter conhecido mais o ser humano e ter hoje uma instituição mais humanizada. Então, o que seria essa liderança sistêmica, né? Nós temos uma vida completa que envolve a nossa família, a nossa casa, o nosso trabalho, envolve os nossos relacionamentos amorosos, envolve os nossos amigos, tá? E como seria olhar para o ser humano, olhando para a saúde dele, para a família dele, para as emoções, para a história de vida, né? O que ele passou desde criança até hoje? Importa isso para uma empresa hoje? É claro que importa. Então, quando nós falamos sobre liderança sistêmica nesse contexto, estamos falando em trazer toda a carga da pessoa, né? Uhum. Ela vem com essa carga já. Cabe ao líder, ao gestor da empresa, da organização, identificar que ali existem forças e fraquezas, que ali existe uma pessoa que tem uma carga emocional da sua história, né? Uhum. Se eu desconsidero isso não é uma liderança sistêmica. Se eu desconsidero fatores importantes para a vida daquela pessoa, isso não é uma liderança sistêmica. E por que sistêmico, né? Sistêmico vem do pensamento sistêmico, que é uma filosofia moderna agora, que veio de outras filosofias. A última delas foi a TGS, que é a Teoria Geral dos Sistemas, pelo Lund. Então, essa teoria ela é gigantesca e é usada como várias linhas de estudo para várias
formas de estudo do ser humano, né? Várias vertentes de estudo do ser humano. Então, depois dessa vertente da TGS, que foi a grande teoria geral dos sistemas, veio vários autores falando sobre o pensamento sistêmico, que seria uma oposição ao pensamento mecânico, que é aquela ideia de que o ser humano tem que ser equiparado a uma máquina. Ele deve ser um status, ele só deve focar em trabalhar e produzir. E o ditado que resume isso é quando as pessoas falam que você vale o que você tem. Né? É verdade. Você vale o que você tem. Então, o que você foi capaz de produzir, o que você foi capaz de fazer, é exatamente o valor que você tem. Essa é uma visão mecânica que veio do desenvolvimento da Revolução Industrial, né? Que ali estavam se explorando o conhecimento realmente binário, um conhecimento mecânico. Separando um pouco das partes, né? Foi Partes muito separadas. importante para a gente, né? Porque hoje a gente colhe muitos frutos de uma revolução científica, industrial, que hoje nós temos computadores, nós temos muitas coisas que podem ajudar o ser humano. O problema foi que isso não foi separado naquele momento, foi unificado. Então é o seguinte, esse conceito científico vai valer para a máquina e vai valer para o ser humano. Daí para frente, o ser humano foi abandonando essa visão sistêmica que antes tinha. Então, ninguém tinha problema em falar sobre ciência, falar sobre política e falar sobre religião. Os filósofos falavam sobre Deus e eles eram formados em filosofia e matemática. Então, os caras falavam sobre números, sobre Deus, sobre o conhecimento geral e não tinham problemas com isso. E aí, por volta de 1600 em diante, ali as coisas começaram a mudar. Não, agora cada um no seu quadrado. Se quiser falar de religião, vai para o seu lugar. Se quiser falar sobre ciência, vai para o seu lugar. Separaram o que não dava para separar. Essa é a realidade. Então, agora, nos últimos tempos, a visão sistêmica e o pensamento sistêmico é uma filosofia que está abrangendo diversas matérias, né? Hoje a gente já tem um direito sistêmico, nós temos a comunicação não violenta, que é uma visão sistêmica, mediação de conflitos, visão sistêmica. E a constelação também tem uma visão sistêmica. E lembrando que quando nós falamos liderança sistêmica ou constelação sistêmica, a ideia eu tenho uma disciplina que eu acrescento uma visão sistêmica e um pensamento sistêmico Perfeito. Em relação a ela. Então, quando eu pego a liderança e acrescento essa visão sistêmica, ela se torna essas duas palavras aí, liderança sistêmica. A união delas faz com que, sobre o aspecto da disciplina, eu visualize as coisas sistemicamente. Quando eu falo em olhar sistemicamente, eu gosto de dar um exemplo sobre... Vou dar um exemplo diferente. Imagina essa mesa aqui, né? Essa mesa aqui teve várias pessoas que passaram para que essa mesa estivessem aqui. A princípio, quando você tem um problema com a mesa, você só liga para a pessoa que te vendeu, né? Mas o cara tem um fornecedor. E ele também tem o fornecedor da matéria-prima. E esse problema começou aonde? Por que quando caiu água nessa madeira, ela inchou? Porque ela tem uma má qualidade? Porque o fornecedor disse que não iria acontecer isso. Né? Então, tem um processo completo que desde o início envolveu muita gente. E toda vez que nós vamos julgar algo ou falar sobre algo, não levamos em conta o processo inteiro, mas sim as partes. E aí, quando você chega para julgar apenas o que a mesa está problemática, você vai cair com todos os seus direitos, né? Vai em cima de todos os seus direitos de quem te forneceu ela primeiramente. Isso te impede de dar uma visão sistêmica, de ter mais compreensão, de ter mais empatia, de ter mais paciência. Isso te impede de desenvolver competências que são naturais do ser humano. Nós temos a paciência dentro de nós, sim. Do mesmo jeito que a falta dela é uma força contrária que está te levando a isso.
Então, o que tira a paciência sua e o que coloca essa paciência? A visão sistêmica te ajuda a ter mais paciência. Uhum. E o pensamento mecanicista te ajuda a tirar essa paciência. Interessante. Entende? Uhum. Então, os dispositivos que nós temos hoje, naturais, dispositivos naturais nossos, foram retirados nesse processo de evolução do conhecimento. De separação, né? Separação. Separa, não fala sobre isso, não fala. É. Na escola, nós fomos ensinados, Willy, a ter um pensamento mecânico. Quer dizer, tabuada, né? A tabela periódica. Então, você olha sempre mecanicamente. Na escola, ninguém fala, sabe por que você fica triste? Sabe por que você fica alegre? Sabe por que você está frustrado? Sabe por que você tem essas emoções? Ninguém fala sobre emocional, a parte emocional, né? Então, na escola, a gente aprende a escrever só com um lado da mão, né? Só com a direita ou só com a esquerda. A gente desenvolve só um músculo, que é o racional, que é o nosso neocórtex, responsável por esse processamento cognitivo de informações mecânicas. Só que a notícia é que essa capacidade mecânica nossa tem 2.000 bits de processamento por segundo, enquanto o inconsciente processa 400 bilhões de bits por segundo. Então, você força um lado seu da mente, do cérebro, que não tem tanta força. Isso na escola. Você sente dor de cabeça para estudar para uma prova de matemática que é fácil. Se for parar para pensar, é fácil. Porque um computador faz milhões de cálculos ali em segundos. Você é maior ou menor que um computador? Uhum. Eu creio que você é maior. Então, na escola, nós aprendemos a não ser sistêmico.